Então teve a morte cerebral, constatou que teve morte cerebral. A OPO foi lá, conversou com a família e falou: olha, esse é um paciente, né, uma pessoa que é candidata a doador. Vocês têm desejo de doar os órgãos? Vocês consentem a doação de órgãos? A família vai lá e fala: sim, eu quero doar os órgãos. Como é que funciona agora até a doação? Com uma causa bem definida de morte, ele tem que estar em Glasgow 3, na escala de Glasgow, que é a mais utilizada, ele tem que estar no nível de consciência muito rebaixado, onde existe aí a suspeita de morte encefálica, que é a morte do cérebro, né, como um todo. Isso quem vai dizer é o médico que está cuidando. Esse é o primeiro passo. O médico suspeita, e uma vez que ele suspeita, ele tem que ir para o diagnóstico. E aí o Conselho Federal de Medicina, ele é bem claro que esse médico ele precisa estar habilitado para fazer esse diagnóstico. Tanto é que hoje o Conselho Federal de Medicina, junto com as centrais estaduais de transplante, junto com hospitais e escola como é o HC, fornece cursos para habilitar o médico a fazer o diagnóstico de morte encefálica. No Brasil, o diagnóstico de morte encefálica, ele se compõe de 2 exames clínicos, tá? Um exame de apneia, que é para ver se a pessoa consegue respirar espontaneamente, tá? E um exame complementar. Esses 3 exames, mostrando a ausência de uma série de elementos neurológicos aí que o médico vai dizer, olha, esse indivíduo não tem resposta nenhuma neurológica, tá? E uma coisa que é importante nesses exames é que esses pacientes eles não podem estar sob efeito de medicamentos que vá reduzir aí o nível de consciência, que são os sedativos, assim, para a população ficar muito, muito segura quando o médico chega para a família e diz está em morte encefálica, ele realmente está. E a população não pode acreditar que um médico ou que um profissional de saúde que está lá ajudando o médico, que eles vão fazer coisas erradas. Quando o médico chega e diz que está em morte encefálica, e o Conselho Federal de Medicina do Brasil, e isso acontece no mundo inteiro, morte encefálica é igual a morte, ou seja, não existe possibilidade desse indivíduo retomar suas funções. E aí uma coisa que é importante, que a gente ressalta, esse médico, além de ser habilitado do ponto de vista, isso o Conselho Federal de Medicina já determina, que ele além de ser habilitado do ponto de vista técnico-científico para determinar a morte, ele também precisa ser habilitado do ponto de vista de comunicação para dizer para a família que este indivíduo está morto. Ele não pode simplesmente sentar e dizer morreu. Tá? Ele precisa explicar aí de uma forma bem clara e objetiva quais foram as condições que levaram esse indivíduo à morte. E aí a família, diante desse acolhimento e dessa comunicação clara e objetiva do médico, ela vai se sentir confortável. E aqui a OPO-HC, junto com o Dr. Leonardo e junto com os enfermeiros que trabalham aqui, todos nós fomos treinados nessa modalidade de comunicação, que é em situação de crise. A gente tem um curso aqui no HC, onde a gente treina médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, para lidar com essa situação de crise da família, que é receber a notícia de morte. Então, assim, não é uma coisa simples. Então, identifica-se o indivíduo com suspeita, confirma-se o diagnóstico e aí a gente vai para a conversa com a família, que são 2 momentos. O momento de dizer para a família que está morto e o momento para apresentar aí a possibilidade da doação para a família. É isso que a gente faz no Brasil. Se a família aceita, porque a lei brasileira era muito clara, é a família que determina se o indivíduo vai ser doador ou não, e não nós, profissionais de saúde, e a lei é bem clara em dizer quem são os indivíduos que podem assinar a doação de uma pessoa na condição de morte encefálica com diagnóstico de morte. É parente de 1º grau, o cônjuge, companheiro e até o 2º grau, que é o irmão. Ou seja, é a família que vai dizer que o Dr. Elton pode ir lá e manipular o corpo, tá? No sentido de extrair um fígado para transplante. Então, a população fique muito tranquila, né, Dr. Elton, do ponto de vista de quando o médico diz que está morto, ele realmente tem certeza que está morto, porque ele foi treinado para fazer diagnóstico. E uma coisa que é importante, já dou a palavra para vocês, importante a gente salientar, é que médicos transplantadores, eles não podem fazer diagnóstico de morte encefálica, para que não gere conflito de interesse. Ou seja, é mais uma segurança para a população brasileira que o Dr. Wellington, que é um transplantador de fígado, de intestino e de útero, ele não está autorizado pelo conselho de classe dele, o Conselho Federal de Medicina, a fazer diagnóstico de morte encefálica, justamente para não gerar conflito de interesse. Ou seja, nós temos aí um transplantador fazendo diagnóstico de morte. Então, a população, peraí, né? Então, a lei brasileira já exclui este médico transplantador cadastrado na Central Estadual de Transplante, que ele não está permitido fazer diagnóstico de morte encefálica. Aí entra o papel da OPO, uma vez que a família assinou o termo de doação de órgãos, tá? Que é um termo
padronizado pela Secretaria de Saúde, pela Central Estadual de Transplantes, a gente vai coletar uma série de amostras de sangue para fazer sorologias e fazer uma série de exames bioquímicos que vão aí nortear o aceite ou descarte do órgão para transplante. Isso demanda tempo e tudo isso é explicado para a família. A gente sabe exatamente quanto que a OPO-HC demanda de tempo para fazer uma sorologia. E a gente não pode esquecer que nós estamos ainda na era Covid, né, ainda na pandemia, e todos os doadores de órgãos eles são testados através de PCR para a Covid-19. Os doadores que o resultado vem positivo, eles são descartes absolutos para a utilização dos órgãos e tecidos para transplantes. E aí a gente notifica a central de transplante que deu Covid positivo e avisa a família que foi descarte. De posse de exames todos negativos, a gente vai preencher uma ficha que é das organizações de procura de órgãos junto com a Central Estadual de Transplante. A gente vai passar para a Central Estadual de Transplante e a partir dessa ficha, ela vai gerar as listas de espera. Então, o que vai conter nessa ficha da informação do doador de múltiplos órgãos? O tipo sanguíneo é importante, a idade do doador, o peso, a altura, os resultados da bioquímica, da gasimetria e o resultado das sorologias. E o que a família autorizou de órgãos e tecidos para a captação. A partir disso, a central de transplante vai conduzir o processo que aciona as equipes de transplantes para aquele receptor que foi selecionado a partir do seu doador. E aí eu acho que o Dr. Wellington pode complementar, né, que nós temos várias modalidades para a distribuição do órgão. Tá? Por exemplo, para a distribuição de rim, a Secretaria tem uma modalidade, tá, que é o exame de histocompatibilidade. Para o fígado, o Dr. Wellington aí pode falar muito melhor do que eu, que existe critérios para a distribuição do órgão, tá? MELD e PELD. E para a distribuição de coração-pulmão, aí tem outros critérios, tanto gravidade como lista de espera. Existe uma ligação da central, né? A OPO vai passar para a central de transplantes e falar, olha, esse doador está apto para vocês oferecerem o coração, o pulmão, o fígado, etc. A central de transplantes vai ligar para nós, para a equipe do primeiro paciente que está no primeiro da lista, daquele tipo de sangue, e oferece. Fala, olha, tem um fígado, a ficha tem essas características, como o Edivaldo falou, tem os exames de sangue, o peso, a altura, a idade, né? E a gente vê se isso faz uma boa conexão com o seu receptor também. Se a gente achar que sim, isso é a equipe transplantadora que decide, e aí tem o aceite do órgão. Vai a equipe, então, para o local do hospital de retirada e vai fazer a cirurgia da retirada. Então, muitas vezes, a gente tem equipes do fígado, uma equipe para o pâncreas, uma equipe para o pulmão, uma equipe para o coração. Acaba tendo um monte de médicos, né? Algumas vezes só fígado e rim, depende um pouco das características do doador aí em relação à idade. Alguns órgãos são mais sensíveis, então os doadores têm que ter condições melhores, outros são menos sensíveis. E na cirurgia, a gente separa o máximo possível o órgão com o coração batendo e depois usa algumas soluções. Essas soluções vão lavar o órgão para poder preservar o máximo de tempo possível para aquele órgão, coloca ele para ser resfriado dentro de caixas com gelo, caixas térmicas, e é levado então para o hospital onde o órgão vai ser implantado. Esse período máximo de tempo, ele é variável para cada órgão. Ele é menor, por exemplo, para coração, pulmão, intestino, pode ser intermediário para fígado, um pouco maior para rim. Esses são alguns exemplos, mas existe essa jornada. Às vezes, essa captação pode ocorrer perto, no hospital perto, ou às vezes você tem que ter um deslocamento bem longo. Até a gente usa avião, ou avião da FAB, que nos ajuda também nesse processo, no sistema, para nós conseguirmos ir, às vezes, bem distante e fazer uma captação em outros estados, por exemplo. E aí, durante a captação, a equipe de médicos que está captando vai passando informações para os outros médicos que estão lá com o receptor no hospital, aguardando para iniciar a cirurgia. Perfeito. Bom, então aqui a gente já conseguiu falar a jornada toda, desde a morte cerebral até o transplante. Para cada órgão, faltou só falar que para cada órgão existe um critério de lista de espera, né, que isso é diferente, então, que nem o Edivaldo falou, para o coração é uma coisa, para o rim é outra,
mas existe um critério bem estabelecido, acho que isso é bom deixar claro, né? Que existe um critério bem Eu acho que estabelecido. esse é importante mesmo falar que no Brasil isso é muito bem regulamentado e o Brasil é um país assim, essa é uma das coisas em que nós podemos nos orgulhar que tem uma clareza muito grande e é muito bem regulamentada pelo governo. Então as listas seguem uma ordem bem definida, independente se é pelo SUS, independente se é plano de saúde, a fila é única para cada regional, né? E isso é muito bem regulamentado pelo governo. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.